Aleluia, Jesus. Muitas vezes em nossas adversidades, nós sentimos, com o coração oprimido, nos sentindo muitas vezes incapaz, ou até que nós não vamos conseguir. Mas se nós olharmos para Deus, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que muitos homens e mulheres de Deus passaram por situações muito difíceis, mas eles sempre confiaram em Deus e conseguiram vencer. Gostaria de ler com todos, do versículo 17 ao 22 somente. Aleluia. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se diante do rei. E o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, para servirem as imagens do bosque e os ídolos. Então, por causa desta culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em cima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Amém. Até aqui somente. Como já temos orado, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus Cristo, Se nós olharmos aqui na palavra de Deus, nós vemos que Joás, ele fez no começo um trabalho muito bom. Ele fez realmente uma parte à obra de Deus, porque se nós começarmos a ler um pouquinho antes do capítulo 24, e o capítulo 24 completo, nós vemos que Joás, ele começa a reinar muito cedo, e era uma época em que o povo se desviava facilmente da face de Deus, que esquecia muito fácil de Deus, que profanava o templo de Deus, a casa de Deus. Mas Joás, ele vem e ele faz um reparo na casa de Deus. Ele vem, ele junta dinheiro para fazer o reparo na casa de Deus e fala com todos, com os sacerdotes, e eles arrecadam uma certa quantia, e Joás realmente ele faz um bom trabalho nesse sentido. Porém, nós nunca devemos fazer nada apenas pela metade, mas nós devemos sempre fazer por completo. E nós olhamos aqui no versículo que nós lemos, que um homem de Deus, um profeta de Deus, que Deus levantou, foi avisar eles do pecado, da culpa, do erro. Mas muitas das situações, muitas vezes o homem com o seu ego, com o seu eu, prefere não escutar a voz de Deus. E acha que fazer apenas uma parte está bom, acha que apenas fazer metade está completo, é o suficiente. E talvez era isso que passava na vida de Joás, no seu coração, porque ele reparou o templo. E aí, está bom? Reparar o material, arrecadar o dinheiro para construir o templo está bom. Mas quando Deus
quer tratar com eles no espiritual. Nós vemos que a situação era tão séria no meio do povo de Deus que uma vida teve que ser ceifada. Pela palavra de Deus, aqueles homens que são o povo de Deus na verdade, mas que não davam ouvido à sua palavra, não ouviam a voz do Senhor Jesus Cristo, não ouviam a voz do seu Deus. Mas nós vemos que quando um homem tem que cumprir o seu chamado aqui na terra, não importa o que ele vai passar, mas ele tem que cumprir, ele vai cumprir. E foi assim na vida do profeta Zacarias. Como eu disse no começo, muitas vezes nós nos sentimos afligidos, nós nos sentimos pressionados em diversas situações, mas esse homem, a provação que ele teve que passar é derramar o sangue dele. E eu olho para essa passagem e muitas vezes eu faço uma relação com Estevão no Novo Testamento, e eu costumo dizer, o profeta Zacarias é o Estevão do Velho Testamento. Porque ele foi no nome de Deus, ele falou, ele alertou, mas ninguém deu ouvido à sua voz. E ele diz aqui, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E a mensagem era clara do profeta, a mensagem era clara de Deus para não deixar os seus caminhos, para não deixar a Ele. Porque se o povo de Deus deixar o Senhor, eles não vão prosperar. Não vai ser próspero, tanto muitas vezes na vida material, mas principalmente na vida espiritual, que é o que conta para nós, que é o principal para nós. A vida diante do altar com o Senhor, nosso Deus. E uma das provas também que fazer apenas uma parte não é o suficiente, é uma mensagem, é um texto que não muito falado, de Gideão, que nós vemos que Gideão, ele foi um homem de Deus, e apenas com 300 ele venceu as multidões, ele venceu milhões de homens, e ele foi um homem de Deus realmente. Mas depois que ele alcança a vitória, depois que ele alcança a glória, nós lemos aqui na palavra de Deus, que ele pede o ouro para o povo, e vai lá, e depois que eles têm a vitória, ele constrói um ídolo de ouro, e a palavra de Deus fala assim, que Gideão, ele foi por tropeço a todo o povo, por causa daquele ídolo. Então muitas vezes nós achamos que só porque nós fizemos algo de bom, nós podemos fazer o que queremos depois, mas não é bem assim o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que, se nós formos com Ele até o final, nós temos a recompensa que é a vida eterna. Essa é a maior promessa que Deus deu para nós. Então não compensa nós fazermos apenas o trabalho pela metade, ou fazer de qualquer jeito, ou fazer mal feito, mas nós devemos estar com o Senhor a todos os momentos da nossa vida. E ter em mente, e ter em nosso coração, e ter em nossa alma, o mesmo Espírito que estava na vida de Zacarias. Porque a palavra de Deus fala assim, que o Espírito de Deus, o próprio Deus, ele revestiu Zacarias para falar aquelas palavras. O próprio Espírito de Deus enviou Zacarias para falar aquelas palavras. Deus sabia o que ia acontecer com o seu profeta, porque Deus sabe todas as coisas. Mas também Deus sabe e sabia que depois daquelas palavras que ele ia
dizer para o povo, a missão dele estaria cumprida. Então eu não sei quando vai ser o final da minha missão nessa terra, o final da sua missão nessa terra, mas Deus, ele sempre tem uma missão para os seus servos. De levar esse evangelho, de levar essa palavra, de falar do amor dele a todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes, muitas pessoas acham que vão receber apenas flores, que vão receber apenas abraços, mas nós vemos através da vida do profeta Zacarias, do Estevão, do homem de Deus, que o que eles receberam foram pedras. Aleluia, Jesus. Mas o mais reconfortante de todas essas histórias, dos homens de Deus, das mulheres de Deus que sofreram, é que eles não receberam abraços nessa terra. Mas quando eles chegaram ao encontro de Deus, depois que eles partiram, eles receberam o abraço do próprio Deus. E é isso que é o mais reconfortante para mim e para você, que não importa muitas vezes que as pessoas não olham para nós nessa vida, que nos desprezam, mas o importante mesmo é o abraço de Deus em nossas vidas, é o abraço de Deus em nossos corações, porque a cada dia que passa nós vemos que a maldade no coração do homem se multiplica, e nós vemos notícias a cada dia que passa, e nós ficamos desacreditados do que nós vemos, do que o homem, do que a mulher é capaz de fazer. Mas se você fica desacreditado dessas coisas, eu convido você também a ler a palavra de Deus. Que você também vai ficar desacreditado de uma coisa, só que de uma coisa diferente. Você vai ficar desacreditado do amor que Deus tem pelo ser humano, do amor que Deus tem pelo homem, mesmo nós não entendemos, mesmo nós não conseguimos entender. Porque eu costumo dizer e lembrar também, medito bastante, quando o homem estava no jardim do Éden, nós vemos que o homem ele foi expulso do jardim, mas mesmo ele sendo expulso do jardim, Deus não deixou ele. A maior prova é que ele está conosco ainda nos dias de hoje. E nós sabemos que Deus, ele sempre tem os melhores planos para nós. Deus tem sempre os melhores planos para mim. E muitas pessoas podem olhar para essa passagem e dizer: mas o melhor plano de Deus para a vida de Zacarias fez com que ele falecesse. Será que esse é o melhor plano? Eu digo, sim, esse é o melhor plano. Porque através dessa passagem, através da morte dele, as pessoas puderam ver. Eu e você podemos ver hoje, através dessa mensagem, que Deus sempre envia um homem de Deus, onde quer que ele, a qualquer lugar que o Senhor quer. Deus enviou os seus apóstolos para pregar em todo Jerusalém, em outros países vizinhos. Esse é o melhor plano que Deus teve para eles. O melhor plano, talvez, para a sua vida, eu não sei, nunca, talvez eu poder saber, mas Deus sabe, pede para Ele te mostrar. Porque quando nós tentamos fazer da nossa maneira, algo não dá certo. Algo não bate. Nós não conseguimos sair do mesmo lugar. Porque os caminhos dos homens, aos nossos olhos, parecem bons. Mas no final, o que eles são? Destruição e morte. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse é o melhor caminho que nós devemos seguir, que é o Senhor Jesus Cristo.
Eu sei que Ele tem sempre, todos os dias, uma palavra para mim e para você também. Nós ouvimos nessa noite, né? Sobre a voz de Deus. Esses homens que nós lemos aqui, que apedrejaram o profeta, eles negligenciaram a voz de Deus. Mas eu digo para você, para cada um que está aqui também, faça diferente. Não negligencie a voz de Deus, mas fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz e fazer diferente do que aqueles homens fizeram, que foi apedrejar o homem de Deus. Mas eu quero ouvir a voz do Senhor, seja através de um profeta como Zacarias, seja através de como aquele jovem que ouviu a voz de Deus, como Saulo, como o filho de Ana, Samuel. Aleluia, Jesus. Isso que é o importante para nós, que somos servos e filhos de Deus, que é ouvir a voz do Senhor. E assim como aquele homem que falou a palavra de Deus para aquelas pessoas, ele estava revestido do poder de Deus. Paulo nos deixa um conselho também, que ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. E Zacarias, ele seguiu aquele exemplo. Ele foi cheio do Espírito de Deus. E é um exemplo que os homens de Deus, que a palavra de Deus deixa para nós, que nunca morrerá, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, a todos os momentos. Aleluia. O maior exemplo para nós foi o Senhor Jesus Cristo, que foi um homem, eu digo, semelhante a Zacarias também, que assim como Zacarias, ele falava a palavra de Deus, e assim como Zacarias, ele entregou o seu sangue por nós. Só que a diferença é que o sangue de Zacarias ficou como testemunha para nós e para aqueles homens. E o sangue do Senhor Jesus Cristo, além de ficar por testemunha para nós, nos conduz à salvação também. Porque a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E eu sei que muitas vezes o inimigo tem dito que você não pode, tem dito que você não consegue. Mas a palavra de Deus, ela tem a resposta para nós. Qual que é a resposta? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus não precisa ser vencedor em mais nada. Apenas o Senhor nos basta. Eu sei que todos nós que estamos aqui nesta noite somos privilegiados. Todos também que estão ouvindo, que estão participando conosco nesta noite, são privilegiados. Porque quantas pessoas poderiam ouvir a mensagem de Deus, poderiam ouvir a voz de Deus, mas já não estão entre nós, mas já partiram. Mas nós devemos aproveitar os momentos que Deus tem dado de passagem para nós nessa terra. Porque nós conhecemos muitos homens também, na palavra de Deus, que não aproveitaram talvez a única oportunidade que eles tiveram, assim como aquele jovem rico, que diante do Senhor Jesus Cristo,
Ele não quis vender tudo e dar aos pobres e seguir ao Senhor. Mas ele saiu triste naquela noite. E eu digo para você o que é melhor: viver triste com as riquezas desta vida, com os bens materiais, ou viver alegre com Deus no coração. E aqueles homens, os apóstolos que aceitaram seguir o Senhor Jesus Cristo, que aceitaram ouvir a voz de Deus, eles fizeram a melhor escolha. A vida deles foram fácil? Não. Eles foram presos, eles foram perseguidos. Homens impérios tentaram acabar com a vida deles. Mas eles sabiam que tinha uma herança no céu, que o próprio Senhor disse para eles: a coroa da vida. E como nós lemos nesta passagem essa noite, eu fico imaginando a vida desse homem, Zacarias, e a vida de Estevão também. O que passavam na mente deles, os momentos que eles estavam passando dessa vida para a glória, passando dessa vida para os braços de Deus. Muitas vezes aos nossos olhos nós podemos falar que isso é injusto, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus e eles foram mortos. Mas se talvez nós pararmos e olharmos com os olhares da fé, eles poderiam dizer em seus corações: graças a Deus estou chegando, estou voltando para o meu lar, estou voltando para a minha casa. Onde em Apocalipse nos diz: não haverá choro, dor, tristeza, morte, corrupção, onde o ladrão não entra, e nem a traça rói a ferrugem. Aleluia. E eu digo para você, até esse momento, que você tem trilhado o caminho, a cidade celestial que Deus preparou para nós, faça assim como Joás, não desista. Mesmo que esteja difícil, mesmo que seja por um fio da vida, não desista, porque a recompensa é certa. Assim como Estevão, próximo à morte, ele não desistiu, mas ele olhou para o céu e viu o Senhor Jesus Cristo. Assim como Daniel também, que perto da morte ele não olhou para trás, juntamente com os leões ali. E eu digo para você, para mim, para todos também: seja fiel até o final. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Porque esses exemplos que nós lemos aqui são os exemplos que fortalecem a nossa fé, que quando nós estivermos talvez tristes, desanimados, nós viemos ler a palavra do Senhor e lembrar e ver o que esse homem passou, contribuiu para que essa palavra chegasse a mim hoje. O que os homens que saíram de lá, de onde Jesus nasceu, para pregar o Evangelho, passaram, tudo isso que eles fizeram foi para que nós tivéssemos essa palavra hoje aqui em nossas mãos. Não olhe para a dificuldade, mas olha somente para o Salvador. Porque com certeza Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar. Porque a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: que Deus não nos deixa tentar acima do que nós podemos suportar, mas antes disso Ele dá o escape para nós. Então Deus sabia que Zacarias ia aguentar até a morte, ia aguentar até o final. Saiba que tudo que você, eu e todos nós nesta vida, nesta terra temos passado hoje, é porque Deus sabe que nós podemos aguentar.
E também Deus sabe, eu sei, e sei que muitas pessoas também sabem que nós precisamos nos voltar a Deus novamente. Com todo o coração. Porque aqui ele diz, como nós lemos, porque transgredis, de modo que não podeis prosperar. Porque nós vamos transgredir? Para que nós não venhamos receber as bênçãos de Deus, sendo que as bênçãos de Deus é tudo em nossas vidas. E saiba que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz, Deus, Ele sempre ouve a oração do justo. Então eu digo para você, haja com justiça em todos os momentos da sua vida. Não importa a situação, faça o bem. Olhe para Deus, seja justo. E sempre olhe para uma situação e pergunte para você mesmo, se eu fizer isso, Deus vai se agradar? Se você responder para você mesmo, sim, Deus vai se agradar, então faça. Se você responder não, acho que Deus não vai se agradar não, então não faça. Porque você fazendo isso, você sendo justo, assim como o servo de Deus Jó, a palavra de Deus fala que a nossa oração vai ser respondida. Quem não quer ter a oração respondida? Assim como o homem de Deus Elias. Senhor, faça cair fogo do céu. E caiu. Teve a oração respondida. Ana orou, Senhor, eu sou estéril, mas eu quero ter um filho. 1 ano depois, uma criança nas mãos. Essa é a justiça do servo de Deus. A oração respondida. Nós devemos sempre olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque nós temos a certeza que Ele vai responder o nosso clamor, a nossa oração. Os irmãos, os amigos também sempre têm ouvido essa mensagem. 2 Crônicas 7,14. Meu povo, que busca a mim, que me clama, buscar ao Senhor todo o coração, Ele vai ouvir do céu e sarar a terra e curar a ferida. Que esta mensagem dessa noite possa estar em seu coração, estar no meu coração também, que eu nunca venha esquecer de Deus, esquecer da palavra do Senhor. Porque esta palavra aqui eu posso dizer com toda certeza, é vida para o homem. Essa daqui, Deus é a vida verdadeira para o homem. A palavra de Deus diz assim que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e entregou a vida dele por mim e por você. Esta é a verdadeira vida para nós, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor, agradecendo a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.